do Senhor. Abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth. Capítulo 2. Vamos ler dos versículos 1 a 3. Ruth 2, versículos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixai-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e acompanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, por tudo aqui que todos os atos que nós fizemos até aqui, Deus, em louvor ao teu nome, pelo Senhor já ter falado conosco na leitura da tua palavra. E agora, Senhor, a nossa oração é que o Senhor fale conosco na pregação da tua palavra. Deus, que o teu Espírito Santo fale às nossas vidas, aos nossos corações, que possamos sair daqui transformados. A nossa oração é que o Senhor edifique as nossas vidas, edifique a tua igreja, para a honra e agora do teu próprio nome. Nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar da continuidade, ao livro de Ruth, agora no capítulo 2, mas sobre um tema bem importante que nós tratamos, que devemos tratar na igreja e que é muitas vezes causa de polêmica ou até de falta de entendimento por causa da complexidade que é o tema, que é falando sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E é um tema muito importante para nós, nos nossos dias, para a nossa igreja. Muitas pessoas têm distorcido essa doutrina, a importância dessa doutrina, ou o equilíbrio dessa doutrina, e isso tem causado muitos males à igreja do Senhor. Porque uns se apegam somente à soberania de Deus e outros se apegam totalmente à responsabilidade humana e esquecem o equilíbrio que isso precisa ter, o que deve haver na mente do cristão para entender essas duas doutrinas e caminhar com elas paralelamente, sem elevar uma nem diminuir outra, ou vice-versa. Quer um exemplo disso, melhor dizendo, quando um parente, um amigo nosso está doente, o que nós fazemos? Nós oramos por ele e pela enfermidade, e nós saímos desesperados para o médico comprar remédios. Quando você quer encontrar uma esposa, um homem solteiro ou uma mulher solteira para casar, para ter um relacionamento, o que é que você faz primeiro? Você se arruma, você corta o cabelo, usa um bom perfume, vai na barbearia, ou possivelmente ora também, entrega no Senhor. O que é que você faz? Orar, agir. Como é que nós devemos agir diante dessa situação, ou das situações que vêm às nossas vidas, entregar tudo na mão de Deus e totalmente esperar nele, ou tentar fazer da nossa forma, com a nossa força e com a nossa sabedoria? Entendem, irmãos, que a Bíblia ensina as duas coisas. Nós devemos orar e agir, sim. Isso é responsabilidade humana quando nós agimos, e Deus nos dá sabedoria para fazer tais coisas. Ele nos dá inteligência. Bem, se Deus nos deu a sabedoria e inteligência de criar algumas coisas, objetos, e a gente utiliza desses objetos, isso é sabedoria de Deus. Nós devemos fazer sim para a glória do Senhor, mas ao mesmo tempo devemos entregar todas as nossas atitudes, as nossas ações, planos ao Senhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E deve sim haver um equilíbrio aí. Pode parecer até uma contradição, mas na verdade não há.
Nós devemos exaltar os dois lados. Nós devemos entender que os dois lados são importantes. Não adianta somente um. Quando dá errado, a gente só coloca um lado acima de todos, né? A gente coloca a culpa em Deus, a responsabilidade de Deus. Quando dá certo, a gente traz glória para o nosso próprio sabedoria, entendimento, inteligência e força. Nós sempre tendemos a colocar toda a responsabilidade quando dá certo nas nossas mãos, mas quando dá errado, um Deus soberano. Uns dizem, por exemplo, só basta orar para você passar no Enem. E quando você não passa, é porque você não orou o suficiente. É interessante porque essa doutrina, irmãos, é tão distorcida no meio evangélico. E eu falo até de igrejas, de igreja mesmo. As pessoas não têm entendimento disso. A falta desse entendimento, dessa doutrina, causa outros pecados nas nossas vidas, na vida das pessoas. Então, é claro, irmãos, que nesses 3 versículos aqui do livro de Ruth, aqui no capítulo 2, vai nos ajudar, de certa forma, a clarear o entendimento dessa dicotomia, desses dois lados que existem, vai nos ajudar a entender que essa aparente confusão que toma conta da cabeça do povo de Deus, e assim podemos ser edificados através do ensinamento dessa doutrina, através da palavra de Deus, e também aplicando isso às nossas vidas e à vida da nossa família, ensinando eles também a não andar ansiosos, porque Deus é responsável por todas as coisas, né? Deus é soberano sobre todas as coisas, mas ao mesmo tempo entender que as nossas ações têm consequências e Deus nos dá sabedoria, inteligência e força para cumprir aquilo que queremos. Entender que Deus é santo, não há pecado no Senhor, mas que somos responsáveis pelos nossos próprios pecados e somos condenados por eles. Então hoje o nosso texto ele vai nos ajudar a clarear. Por isso que o tema que a gente vai tratar nesses 3 versículos somente é: o Senhor está no controle de todas as nossas necessidades e utiliza inclusive o nosso esforço para prover essas necessidades. A primeira coisa que nós vemos, irmãos, é que nós precisamos agir responsavelmente naquilo que Deus nos deu para fazer. Por exemplo, se a gente lembrar do que aconteceu, fazendo uma retrospectiva bem rápida aqui do livro de Ruth, Noemi era esposa de Elimeleque, né? E 10 anos atrás, como diz o capítulo 1, eles saíram de Belém porque Belém não tinha pão, e eles foram para Moab pela falta de pão buscar alimento. Lá os seus filhos se casaram com mulheres ímpias que não conheciam Deus de Israel, e a vida deu voltas brutais, o mundo deu voltas brutais, e morreu tanto Elimeleque como seus 2 filhos, ficando somente a viúva Noemi, Ruth e Orfa. Noemi decide então voltar a Belém sem nada. Orfa decide ficar em Moab, caminhar pelos seus caminhos largos e fáceis. E Ruth arruma as coisas e vai seguir a sua sogra e fazer aquele juramento maravilhoso que nós vimos no domingo passado: o seu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Então Noemi e Ruth seguem para a terra prometida. E aqui no capítulo 2, ao chegarem na terra prometida, de volta, né, o Senhor as abraça de novo, novamente, derramando perdão sobre a vida delas, e elas voltam para Belém. Mas isso não significa que a comida ia aparecer na mesa, irmãos, que as coisas iam brotar, que ela ia voltar para a terra de Belém e ia ter um banquete farto para ela. Que a gente acha que a igreja é esse tipo de lugar, né? Onde a gente vai para a igreja e todos os nossos problemas vão ser solucionados. E a gente sabe que não é bem assim. O que o Senhor promete às nossas vidas é resolver o maior problema da vida do ser humano, que é o pecado. E resolvendo isso, a raiz de todos os males, as outras coisas conseguem se resolver com o tempo. Mas a igreja não é um remédio instantâneo para os outros problemas. Nós vamos ser acometidos de problemas ainda. Aqui Noemi, ela se depara quando volta para a sua cidade, agora que tem pão, mas mesmo assim ela continua sem pão.
Não tinha uma mesa farta à espera. Ela começa a colher ainda as consequências das atitudes de 10 anos atrás. Ela continua a colher. E no versículo 1 nós temos uma informação do capítulo 2 que parece, no momento, desconexa. Veja o que diz: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, qual se chamava Boaz. O que é que tem a ver isso com a história? Vamos guardar essa informação, vamos usar mais na frente. Mas no versículo 2, Ruth levanta cedo. Veja lá, Ruth é moabita, disse: não me deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ruth levanta cedo, se propõe a ir trabalhar, um trabalho sem glamour nenhum, um trabalho que muitas vezes era vergonha para a maioria das pessoas, um trabalho que muitos menosprezariam por aí. E eu penso que Ruth talvez nunca tenha trabalhado na vida até então. Tinha um marido, tinha sogro, e agora estava numa situação onde a sua nora não conseguia mais trabalhar, ela ainda se sentia amarga, ela não tinha mais gosto para a vida. E em momento nenhum nós vemos Ruth murmurando aqui pela condição que ela está. Nem se chamando de amarga, nem porque agora vai ter que trabalhar duro pelo pão, pelo mínimo da sua necessidade. Pelo contrário, ela se levanta cedo, põe a roupa, está disposta a sair, a se levantar, a trabalhar, pronto para fazer o que for preciso, não só para se alimentar, mas alimentar a sua sogra. Ela sai cedo, cheia de gratidão no coração. Ruth sai feliz pela oportunidade que Deus a dá, ela sendo uma estrangeira. Porque é interessante, irmãos, que havia uma lei, na lei de Deus, que a estrangeira, ou o mendigo, que tivesse numa terra onde ela não tinha trabalho, onde não tinha pão, onde não tinha de comer, Deus, veja como Deus é misericordioso na sua lei, É a única lei que existe, que é a misericórdia com as pessoas, com o estrangeiro e com os necessitados. Essas pessoas que não tinham de comer, havia uma lei que essas pessoas podiam participar da colheita dos grandes fazendeiros daquela época, e aquilo que quando houvesse a colheita, e aquilo que fosse caindo, escorregando das mãos das pessoas que estavam colhendo ali, eles podiam pegar aquilo para poder se alimentar. Misericórdia de Deus, até na lei do Senhor. Os pobres, os mendigos, os estrangeiros poderiam recolher as espigas que caíssem nas mãos dos que colhiam. Bondade e misericórdia do nosso Deus. Então, acontecia mais ou menos assim. Os servos do Senhor da terra iam à frente, fazendo o trabalho de cortar os feixes. Depois vinham as servas recolhendo os feixes, mas elas nunca conseguiam recolher tudo. Vai no vai, um feixe caía, sempre deixava alguns para trás, e por último vinham os estrangeiros e os pobres recolhendo tudo aquilo que foi deixado pelas servas. Agora se coloque no lugar de Ruth. Como vocês, como nós reagiríamos a isso? Talvez nós reagiríamos de uma forma diferente. Olhássemos para os céus em oração e disséssemos: Senhor, eu deixei tudo para trás. Eu deixei minha casa, minha família, meus deuses, minha cultura, minha sociedade, meus amigos, para morar com o teu povo, servindo ao Senhor, e a primeira coisa que o Senhor me retribui é um trabalho humilhante. Eu não passava necessidade na minha casa, e agora eu estou passando. Eu tenho agora que me alimentar com o resto da sobra. Eu tenho que torcer para que as pessoas deixem cair os feixes. Ou será que a nossa oração seria de gratidão ao Senhor, agradecendo por uma oportunidade que temos de alimentar a nossa família? Porque mesmo me afastando daquilo que era o meu porto seguro no passado, família, o meu Deus, o Deus ímpio, segurança, casa, o Senhor ainda tem cuidado de mim, me oferecendo um trabalho, onde eu tenho a oportunidade
de sustentar a minha casa, a minha família. Onde eu tenho a oportunidade de sustentar a minha sogra. Trabalho digno. Ruth vai trabalhar com fé, irmãos. Com fé que voltaria com o alimento necessário para a sua casa. Mesmo sem saber se alguém vai o favorecer, a família entende que é necessário a responsabilidade que ela tem sobre a família, naquele momento onde só havia ela e sua sogra, de ir buscar alimento, mas ela também entende que Deus é soberano, que Deus está com ela, que se Deus a chamou para lá, se Deus vai abençoá-la, não vai deixar faltar as suas necessidades. Vejam, há equilíbrio aqui na doutrina, ela entende muito bem isso. Ao invés de vitimismo, ao invés de o coração achar que Deus não está sendo misericordioso com ela, que Deus está sendo duro, ao invés de murmurar e reclamar, quando Deus não nos dá aquilo que nós queremos, mas nos dá aquilo que não queríamos, nós reclamamos do presente que Deus nos dá. Nós reclamamos muitas vezes da providência do Senhor e não somos gratos pelo que ainda temos. Irmão, muitas vezes nós reclamamos do nosso emprego. Mas antes de tê-lo, nós oramos ao Senhor por diversas vezes pedindo aquele emprego. Por mais que seja difícil, por mais que seja um lugar árduo de se trabalhar, mas mesmo assim, irmãos, foi aquilo que o Senhor nos trouxe, trabalhando a nossa vida e nos sustentando. Reclamamos da nossa vida atual por qualquer motivo que nós não concordamos ou não queríamos que fosse assim. Mas quando nós olhamos para pessoas que estão em estados piores que o nosso, é motivo de glorificarmos a Deus, não só por isso, mas também por isso. Mas é interessante, irmão, porque eu refletindo, quando eu leio esse texto, eu digo, imagine a Ruth nos dias atuais. Se a feminista pegasse esse versículo aqui, esses 3 versículos aqui, vai dizer, está vendo aí, ó? Isso que é uma mulher. Devemos ser feministas como Ruth, que não precisou de marido, não precisou de sair para trabalhar. Eu queria que toda feminista fosse assim. Mas leiam todo o livro de Ruth, não só o começo. Ruth seria talvez exaltada pela má interpretação das feministas nesse começo de capítulo 2. Isso nos mostra, não só para os homens, mas para as mulheres, que temos sim responsabilidades com a nossa casa, com a nossa vida, com os nossos afazeres. Ruth se achava responsável pela sua sogra. Ela não tinha a quem pedir se não fosse ao Senhor. E o Senhor dá-lhe a oportunidade. Nós temos que ter de fato fé que Deus vai sustentar a nossa família. Ele é o grande sustentador da nossa família. Mas nós temos que colocar essa fé em prática. E colocar em prática é responsabilidade humana. É sair de manhã bem cedo para fazermos aquilo que Deus propôs para que nós fizéssemos. Seja trabalhar, estudar, se empenhar, dar o melhor naquilo que você está prestes a fazer, daquilo que está em nossas mãos. Tiago, ele entende bem isso, o nome de Jesus, e diz, a prática da fé é exatamente isso, é fazer as coisas da melhor forma para a glória de Deus. Porque se eu não exalo isso para as pessoas, a minha fé é morta, é hipócrita. Note onde Ruth vai parar no versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimelec. Interessante, porque outras versões vão pegar esse versículo e vão, nessa parte da casualidade em frente, vai dizer assim: e aconteceu que ela entrou na parte que pertencia a Boaz. Ruth, ela decide trabalhar, ela decide buscar o sustento para ela e para sua sogra,
E Deus já havia estabelecido em qual terra ela iria trabalhar, quem ela iria encontrar. Lembra das informações desse versículo 1? Que existia um homem da família de Elimeleque que tinha muitas terras, que se chamava Boaz. Agora, sem saber, Ruth entra nessa terra desse homem que era parentesco de Elimeleque, seu antigo seu sogro, para trabalhar nessa terra, por casualidade. E o que seria essa casualidade, irmãos, aqui, se não a soberania de Deus? Às vezes nos perguntamos, né, por que Deus nos deixou que isso acontecesse? Ou porque está demorando muito aqui no Senhor, isso era para ser logo, e não dessa forma, está demorando muito para acontecer. Senhor, eu planejei isso, e deveria acontecer mês que vem, mas já faz um ano e as coisas não estão andando conforme eu queria que andasse. Será que isso vai acontecer? Ou Senhor, por que isso aconteceu antes, não era para ter acontecido agora? Irmãos, lembrem sempre que Deus não falha, que o tempo de Deus é perfeito, que Ele não tarda, Ele não adianta as coisas, que na hora certa as coisas vão dar certo, e assim Ele cuida de nós, por mais que isso aos nossos olhos não sejam os melhores caminhos. Mas quem somos nós para traçar os nossos próprios caminhos? Há um ditado que diz que Deus escreve certos por linha torta, né? Na verdade, a nossa perspectiva que é totalmente torta, né? Deus sempre escreveu certos por linhas certas. Mas nós queremos que Ele escreva de forma torta, da nossa forma. Veja que tudo poderia dar errado na vida de Ruth. Ir para o campo sozinha, veja, irmãos, uma mulher indo para um campo sozinha, sem perspectiva visível nenhuma, sem saber qual campo ela adentraria. Uma mulher em meio de tantos homens que trabalhavam lá, muitas vezes homens perversos, homens sem supervisão alguma. Imagine que por acaso os servos de Boaz fossem malignos. O que poderia acontecer com Ruth? O que poderia acontecer com essa mulher indefesa? Roubo, estupro, morte, qualquer coisa dessa. Lembre-se que era um tempo de juízes, onde cada um fazia e achava que era reto. Fazia o que achava que era reto, aos seus próprios olhos. Qualquer um podia achar reto, estuprá-la e fazer isso lá. Eles não tinham regras, não tinha nada que impedia eles de fazer isso. Andando de campo em campo, mas por casualidade, diz o texto. Deus a fez andar pelo campo que pertencia à família de Elimeleque e a Boaz, um homem que servia ao Senhor. Uma mulher sem marido, sem pais, sem amigo, sem filho, sem terra, sem comida, sem experiência de vida, uma mulher totalmente indefesa, mas mesmo assim ela decidiu encarar tudo isso com fé. Aos olhos humanos, ela não tinha ninguém que a protegesse, ninguém que a sustentasse, ninguém que a defendesse de qualquer ataque dos servos ou de qualquer coisa maligna, mas ela estava obstinada a alimentar ela mesma e sua sogra. Foi um ato extremo e necessário. Isso sim, irmãos, que é empoderamento feminino, né? Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para terminar em desastre. Mas Deus cuidou dela por todo o tempo, os mínimos detalhes. Para que, e antes disso, irmãos, acima de todas essas coisas, para que se cumprisse o decreto e o propósito de Deus. Nós vamos entender isso melhor. Talvez os irmãos já tenham lido todo o livro de Ruth, já sabem o que eu estou dizendo. Mas para que se cumprisse o decreto de Deus, o propósito do Senhor. Irmãos, quando achamos que Deus está à parte dos nossos problemas, quando achamos que Deus está apático diante da nossa situação, quando achamos que o teto, por exemplo, está de bronze e a nossa oração não passa dele, quando achamos que Deus silenciou-se, como ele passou 400 anos depois de Malaquias até Mateus, quando a gente acha que Deus está imóvel,
Tenha certeza, irmãos, que Deus está trabalhando nem que seja nos bastidores das nossas vidas. Que nada sai debaixo da sua poderosa mão, que nada sai do seu controle, que as coisas acontecem no tempo que deve acontecer, porque para Deus não há passado, não há futuro, mas somente um presente eterno. Deus sabe exatamente a hora, no nosso tempo, como deve acontecer, e as pessoas que estão envolvidas. Deus, Ele prepara todas as coisas, irmãos. E a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. É nisso, irmãos, que nós devemos colocar a nossa fé. É ter a certeza que Deus está cuidando de nós, assim como cuidou de Ruth, que mesmo numa situação extrema, nada aconteceu. Pelo contrário, ela conseguiu suprir a sua necessidade através da soberania de Deus e da responsabilidade que Deus colocou sobre os seus ombros. Por isso, irmãos, que na nossa língua não há espaço para murmuração e reclamação. Por isso que na nossa mente, no nosso coração, também não deve querer adiantar, não deve querer atrasar as coisas acontecerem. Porque Deus faz exatamente tudo na hora certa. Então, irmãos, que vocês tenham entendido algumas coisas. Que há um Deus que é soberano, que decreta todas as coisas, que nada sai da sua poderosa mão, que nada sai do seu controle. Isso é maravilhoso, porque essa doutrina é fundamental nas nossas vidas. Veja, imagine se você se você pudesse crer em um Deus que não fosse assim, que fosse um Deus que pudesse mudar todo o tempo, que fosse um Deus que não tivesse controle sobre as coisas, que fosse um Deus que criou, mas virou as costas para a sua criação. Como poderíamos depositar a nossa fé em um Deus assim? Não, jamais. Como se fosse um Deus que criou e deixou ao léu, como alguns defendem, a nossa própria sorte, as nossas próprias escolhas. Não, há um Deus soberano que cuida do seu povo, que cuida da sua criação e provê todas as coisas. Jesus, ele, sendo Deus, ele entende isso maravilhosamente. O texto que nós vimos aqui na oração não pode causar as coisas desse mundo ansiedade na nossa vida. Não pode causar as coisas desse mundo desespero na nossa vida. E tudo isso aqui que nós vemos hoje, irmãos, um dia vai ser destruído. Tudo isso que nós temos ao nosso redor, um dia vai se ruir, vai abaixo. Mais cedo ou mais tarde. Mas o Deus que não muda, o Deus que tem controle sobre a sua mão, Ele constrói coisas incorruptíveis. Ele constrói coisas eternas. E veja, o melhor de tudo isso, irmãos, você não precisa trabalhar para consegui-las. Você não colocou nenhuma mão no tijolo para essas construções. Nada. E outra coisa, irmão, você não consegue comprar. Que é a graça de Deus. Essa é a primeira coisa. Soberania de Deus. A segunda coisa, irmãos, é que isso não implica dizer que não temos responsabilidades nas nossas vidas aqui na terra. Pelo contrário, Deus nos dá as faculdades que nós temos humanas, a nossa ciência, o nosso saber, o nosso fazer. Deus nos dispõe de tudo isso, não simplesmente porque Ele quis dispor, não, isso é dádiva de Deus também. E nós temos responsabilidades, nós devemos planejar sim, nós devemos querer fazer as coisas, e se nós quiséssemos passar na prova, nós devemos estudar, orando e estudando. Lutero dizia, orar e labutar, orar e trabalhar. Isso é responsabilidade humana. E veja, irmãos, tudo que nós fazemos tem consequências nessa vida, não só física, mas espirituais. O ser humano é corpo e alma. É soberania de Deus e responsabilidade humana. Então, irmãos, que isso possa ser vivo na nossa vida, no nosso coração. Possamos entender essas duas coisas e não queiram fugir delas, nem muito menos tirar o equilíbrio que existe entre elas, elevando uma quando nos convém, deixando uma para trás quando nos convém. Mas Deus é responsável pela graça nas nossas vidas.
e somos responsáveis pelo pecado que causamos contra o Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus de toda graça, de todo amor, toda justiça, Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque através desse texto, Deus, e tantos outros da Tua Escritura, nós conseguimos enxergar, Deus, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, que podemos depositar toda a nossa fé, a nossa certeza, a nossa esperança no Senhor, porque nada foge do seu controle e nada vai contra aquilo que o Senhor já determinou. Mas não só isso, Deus, que possamos entender também que o Senhor nos incumbiu de responsabilidades, que o Senhor colocou sobre os nossos ombros afazeres, que o Senhor provê o alimento através da condição que o Senhor nos dá de trabalhar. E nunca nos falta disposição, Deus, para cumprir com as nossas responsabilidades. Que nunca nos falta disposição, Deus, de orar e colocar os nossos planos diante do Senhor. E que nunca nos falta disposição, Deus, de aceitar as coisas como o Senhor quer que seja. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Deus. E oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, o Senhor da Igreja. Amém. Amém.